É urgente. Impeachment já! Então para tudo o que você tá fazendo, porque é breaking news. Tá acontecendo tudo muito rápido. Com a eventual desistência eleitoral do presidente Lula de disputa presidencial. Tem algo incrível que está acontecendo. Eu poderia dizer até que está tendo uma espécie de interferência divina. Esse pesadelo que a gente está passando, vai acabar. Cara, o Bolsonaro vai estar livre, todos os prisioneiros do 8 de janeiro vão ser liberados. Ministério Público tenta salvar o IBGE e pede o imediato afastamento do presidente. É isso mesmo. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu o afastamento de Márcio Postman da presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O procurador Júlio Marcelo de Oliveira apresentou representação ao TCU. O documento lista iniciativas do dirigente que podem comprometer o trabalho técnico da instituição responsável pelas estatísticas oficiais do país. O documento apresentado ao TCU ressalta a sensibilidade das estatísticas econômicas durante períodos eleitorais. Nesses contextos, a divulgação de dados oficiais pode influenciar percepções sobre sucesso ou fracasso de políticas econômicas afetando o ambiente político de forma direta, registra a representação. O procurador enfatiza a necessidade de preservar a credibilidade das informações produzidas pelo Instituto. A ligação desesperada de Lula para Petro em meio à ameaça de Trump. É isso mesmo. Lula ligou desesperado para Gustavo Petro, presidente da Colômbia. A conversa entre os dois esquerdistas tratou da possibilidade de o governo dos Estados Unidos classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Trump estuda mudar a classificação jurídica das duas facções criminosas brasileiras. A medida pode alterar o tratamento internacional dado a essas organizações. O diálogo entre os presidentes sul-americanos focou nas implicações dessa potencial reclassificação. As duas facções estão entre as principais organizações criminosas em atividade no Brasil. A conversa telefônica ocorreu em um momento de expectativa sobre decisões da Casa Branca. O governo brasileiro acompanha as movimentações internacionais que podem afetar a caracterização dessas organizações. Deve ser bom ser chefe de facções criminosas de alta periculosidade e ter no Palácio do Planalto uma espécie de advogado de defesa. É urgente. Toffoli desiste e confessa crime. Impeachment já! Então para tudo o que você tá fazendo, porque é breaking news. Tá acontecendo tudo muito rápido. Vem aqui comigo pro G1, ó. Toffoli se declara suspeito para analisar pedido que cobra a instalação da CPI do Master na Câmara. O ministro Dias Toffoli do Supremo se declarou suspeito nesta quarta-feira para relatar um pedido apresentado pelo deputado Rodrigo Hollenberg, que cobra a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara para apurar irregularidades financeiras do Banco Master. Aspas no trecho da decisão do Dias Toffoli. Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Determino à Secretaria Judiciária que encaminhe o processo à presidência desta Suprema Corte para a adoção das providências que julgar pertinentes, afirmou Toffoli no despacho em que se declara suspeito para analisar o pedido. Com a suspeição do Toffoli, outro ministro deve ser definido relator do pedido sobre a instalação da CPI do Master. Só que Toffoli, como grande jurista que ele é, acabou de meter os pés pelas mãos. E ele confessou um crime de responsabilidade com essa decisão. E a consequência desse crime é o impeachment. Sim, gente, porque ao dizer que ele é suspeito para relatar esse pedido de abertura da CPMI do Banco Master, Toffoli reconheceu que ele sempre foi suspeito. Que desde lá atrás, quando o caso Master caiu nas mãos dele, ele já era suspeito. O que todo mundo sabia, só que ele escondeu, resistiu e lutou até o último momento. E agora ele acabou de confessar, de verbalizar isso. Vamos aqui para a lei do impeachment. Olha isso aqui comigo para ver o que ela diz no artigo 39 sobre os crimes de responsabilidade dos ministros. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Item 2.
proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Gente, foi exatamente o que o Toffoli fez e confessou agora quando ele era relator do caso Master. Ele cometeu aí crime de responsabilidade, agora confessou, está escancarado. E mais, com esse reconhecimento da suspeição, o Toffoli ele não vai poder votar agora na sexta-feira sobre a prisão do Vorcaro. Agora é impeachment já. A direita, a oposição, os senadores precisam se unir agora para pedir o impeachment de Toffoli. Fale com o seu senador, impeachment já. Tem algo incrível que está acontecendo. Eu poderia dizer até que está tendo uma espécie de interferência divina no resultado das pesquisas que estão saindo aí nos últimos dias. Eu quero te lembrar que em 2022, nas eleições para a presidência, o Lula ganhou em apenas uma região do Brasil. E você sabe qual é. Faço questão de te mostrar aqui. O Lula ganhou apenas no Nordeste. A única região que ele teve uma ampla margem de vitória foi na região Nordeste. Todas as outras regiões do Brasil teve maioria dos votos para o Bolsonaro, com exceção da região Nordeste, que é uma região mais pobre do Brasil e que o PT cravou suas presas lá, suas unhas, mantém o povo na pobreza, oferecendo migalhas. Então, na região Nordeste, 70% dos votos foram para o Lula. E graças a isso aqui, esse pedacinho aqui, Lula, obviamente com a ajuda do Alexandre de Moraes, do STF, das urnas e tudo mais, conseguiu vencer as eleições. Mas voltando a dizer, o sustentáculo, o pilar de sustentação do Lula é a região Nordeste. Tá, por que eu tô te falando isso? Saiu uma pesquisa hoje sobre o Maranhão. Quero te lembrar que o Maranhão deu 71% dos votos para o Lula em 2022. Se você for olhar aqui embaixo, ó, Bolsonaro teve apenas 28,8% dos votos, enquanto Lula teve 71% dos votos. Gente, eu acho que só ficou atrás da Bahia. 71% dos votos. É muito voto pro Lula. Beleza. Aí sai uma pesquisa agora do Paraná Pesquisas, que é o que mais acerta, é de longe o que mais acerta. E no Paraná Pesquisa, olha o que aconteceu lá. Lula lidera a disputa pelo Planalto no Maranhão. Beleza, diz pesquisa. Se a gente for olhar no segundo turno, bem aqui embaixo, olha aqui o segundo turno. Lula está com 54, Flávio Bolsonaro está com 34. Vamos voltar em 2022? Em 2022, Lula tinha 71, vocês podem ver aqui, ó. Lula tinha 71 dos votos, 71%. Bolsonaro teve 28. Lula caiu de 71 para 54. Lula perdeu o que então? 17 votos. Enquanto o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, saiu de 28 para 34. Subiu 6 pontos. Gente, isso aqui é impressionante. Isso aqui nós estamos falando de mais de 1 milhão de votos que mudaram de posição. Só no Maranhão. Me desculpa, mas se isso aqui não for bastante para acender o alerta vermelho no governo Lula, eu não sei o que é. Lula derreteu no Maranhão. E lembrando, Maranhão é terra do Flávio Dino. Tá? Ali é dominado pelo esquerdismo, pelo PSB, que é o partido do Geraldo Alckmin. Era uma hegemonia completa, supremacia esquerdista. E nós estamos percebendo uma queda drástica. Voltando a mostrar. Olha isso aqui. Sem falar que no primeiro turno, Flávio já aparece com 30%. Ou seja, no primeiro turno, o Flávio Bolsonaro já tem mais do que o Bolsonaro teve no segundo turno. Isso é do Paraná Pesquisa. Se tem uma que você pode confiar, é justamente o Instituto do Paraná Pesquisas. Cara, isso aqui é impressionante. Está tendo uma mudança. Até contra o Ratinho, o Lula fica com 55%. E a avaliação do governo, 27%, considera como péssima, 16% como boa. A maioria, né, se você ver, ainda tem aprovação da maioria, cadê? Ó? Ele ainda tem aprovação da maioria, mas esses 40% aqui, ó, não votam mais no Lula. Estão indo para onde? Estão indo para o Flávio Bolsonaro. Aí a gente vê o Flávio Bolsonaro chegando no segundo turno com 34% e o Lula com 54%. O Lula está perdendo o Nordeste. E eu vou te falar, Lula está atrás em São Paulo, maior colégio eleitoral,
Está empatado em Minas Gerais e está perdendo o Nordeste. A cada dia que passa eu falo, gente, eles estão deixando a gente sonhar. Vai ter um Bolsonaro na presidência. Vai ter um Bolsonaro na presidência. Esse pesadelo que a gente está passando, vai ter maioria no Senado. Esse pesadelo que a gente está passando vai acabar. Eu tô dormindo até melhor com esses números. Sério, isso me afeta. Eu durmo melhor, eu começo a sonhar. Agora a gente vai ter que trabalhar, tá? Vamos arregaçar as mangas, vamos pra cima, vamos pras ruas, vamos fazer barulho, vamos divulgar as pessoas que a gente considera como sendo os nossos verdadeiros representantes dos nossos estados. Vai dar certo, galera. Vai dar certo. Nós estamos vendo aí um TSE, vai ficar sob o comando do Cássio Nunes. O STF é acuado. Alexandre de Moraes, ele é um ilegítimo, ele é um intruso no STF agora. As decisões dele agora não têm mais legitimidade nenhuma. E aí nós temos, cara, Bolsonaro vai estar livre, todos os prisioneiros do 8 de janeiro vão ser liberados, e nós vamos lutar para que cada um deles seja recompensado, indenização para cada um, e todas as pessoas que participaram dessa cadeia de comando maquiavélica, demoníaca, vão ser penalizados. Vamos para cima. Fala, meus amigos, beleza? Nos bastidores da política brasileira, um movimento silencioso começa a chamar a atenção de analistas e dirigentes partidários. A possibilidade de uma eventual desistência eleitoral do presidente Lula em um cenário futuro de disputa presidencial. Embora oficialmente o Partido dos Trabalhadores negue qualquer mudança de estratégia, sinais recentes indicam que a legenda trabalha com cenários alternativos. De acordo com interlocutores ligados à campanha do senador Flávio Bolsonaro, aliados do grupo político avaliam que a competitividade de Lula nas pesquisas de intenção de voto tem sido acompanhadas com cautela. Em alguns levantamentos recentes, o petista aparece tecnicamente empatado ou atrás do Flávio Bolsonaro, o que tem alimentado especulações dentro do próprio sistema político sobre a viabilidade de sua candidatura em uma nova disputa. Nesse contexto, um movimento do próprio PT passou a chamar a atenção. O pedido para que institutos de pesquisa incluam o nome do ex-prefeito de São Paulo e atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em cenários de intenção de voto para a presidência da República. A inclusão do nome de Haddad em sondagens eleitorais é vista por analistas como um teste estratégico, prática comum entre partidos que desejam medir alternativas caso o principal candidato enfrente dificuldades políticas ou eleitorais. Haddad já foi candidato à presidência em 2018, quando substituiu Lula na reta final da campanha, após a Justiça Eleitoral impedir a candidatura do ex-presidente. Naquela ocasião, o petista conseguiu levar a disputa ao segundo turno, consolidando seu nome como uma das principais lideranças nacionais do partido. Para estrategistas políticos, testar o nome de Haddad agora pode ter diferentes leituras. Uma delas é simplesmente ampliar o campo de possibilidades dentro da legenda e avaliar a força de novos quadros para o futuro. Outra interpretação, porém, sugere que o partido pode estar preparando um plano B caso Lula decida não disputar a eleição. Nos bastidores do Congresso Nacional, parlamentares ouvidos reservadamente afirmam que esse tipo de sondagem raramente acontece por acaso. Partidos costumam medir cenários com antecedência justamente para evitar improvisos caso o ambiente eleitoral mude rapidamente. Apesar das especulações, dirigentes do PT afirmam publicamente que Lula segue sendo o principal nome da legenda e que qualquer discussão sobre substituição é prematura. Segundo integrantes da cúpula partidária, a inclusão de Haddad em pesquisas faz parte de uma estratégia mais ampla de avaliação política e não representa necessariamente um indicativo de desistência. Ainda assim, o fato de o partido já medir alternativas reforça a percepção de que o cenário político permanece aberto e sujeito a mudanças. Em eleições presidenciais, decisões estratégicas costumam ser tomadas com base em múltiplos fatores, incluindo desempenho nas pesquisas, alianças partidárias e condições políticas do momento. Por enquanto, não há confirmação oficial de que Lula cogite deixar a disputa,
mas o movimento de testar Haddad nas pesquisas mostra que nos bastidores o tabuleiro político já começa a ser reorganizado. E diferentes cenários estão sendo considerados. Nos próximos meses, novos levantamentos eleitorais e decisões internas dos partidos devem indicar com mais clareza qual será o rumo da disputa presidencial e quem de fato estará na linha de frente da corrida ao Palácio do Planalto. É isso, meus amigos. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, o Didi Red Pill e o Didi RP2 no YouTube, por gentileza, cogite se inscrever. Agora deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre esse assunto. Você acha que Lula vai arregar ou não vai? Ao tentar explicar o contrato de 129 milhões, a esposa do Alexandre de Moraes acaba deixando rastros que nos levam a crer de que esse contrato era na verdade fraudulento e era apenas mais uma maneira de receber propina. Isso nos leva a chegar a essa conclusão. E por que eu digo isso? Primeiro, o fato de ser o contrato mais caro da história para um serviço advocatício ou de aconselhamento jurídico, né? A Viviane hoje é a advogada mais cara do mundo, assim, de longe, sem comparação. E daí ela oferece aquela explicação sobre alguns pareceres e reuniões. E as pessoas foram atrás desses pareceres. Um desses pareceres é um código de ética que foi apresentado no sistema da Controladoria Geral da União. É um programa, né, uma abordagem da CGU para que as empresas pudessem apresentar compliance, né, provar que elas tinham um sistema de compliance. E nesse sistema fica a data que um arquivo ele é subido, né, é feito o upload desse arquivo. As pessoas começaram a investigar e analisar esses pareceres. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas. A primeira é esse aqui, ó. Código de ética feita pelo Escritório da Mulher de Moraes, o serviço mais caro da história do mundo jurídico, usa imagens da internet. Isso chamou atenção. Imagens da internet, se você paga 1 milhão ou 500 mil reais por um parecer, o mínimo que você espera é que tenha conteúdo original, que as imagens sejam criadas para aquele parecer, e não copiadas em bancos de imagens da internet do Shutterstock, que você paga ali 20 reais por mês. Mas calma que tem mais. Eu falei em um vídeo no anterior que passou pela inteligência artificial e reconheceu que 70% desses pareceres eram feitos com plágio ou inteligência artificial. E aí, sai essa notícia aqui, ó. Relatório do escritório da esposa de Moraes some dos sistemas da CGU. Por quê? As pessoas viram que era um relatório que tinha sido colocado lá, foram lá, entraram no relatório e tiveram acesso a esse documento, que é o que eu estou mostrando para vocês agora. Eu quero que vocês prestem atenção. Esse daqui, ó, daqui. Esse aqui, como vocês podem, vou fazer aqui, ó, esse aqui é o Banco Master, você vai lá, clica aqui, tá na CGU, Pacto Brasil, que é um programa de compliance para várias empresas do mundo financeiro, e tá lá Banco Master. Se você clicar aqui vai aparecer as opções, aparece o Banco Master, e daí aparece, né, uma espécie de print do conteúdo desse arquivo que foi subido lá, né, nesse dia, tá aqui, ó, no dia 13/3/2025. Foi realizado no dia 13/3/2025. Tava lá ontem. Ontem, esse documento, esse parecer, que custou 500 mil reais, de acordo com a Viviane de Moraes, o contrato, estava lá no Pacto Brasil. Seria uma forma de provar que eles haviam sim feito um serviço, certo? Ficaria menos mal. O problema é que ao checar as datas que ela apresenta como sendo a data que ela fez o parecer e a data que o parecer foi incluído, não batem. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.